Amigos, bom dia. Prazer revê-los. Prazer maior ainda estar aqui em Rio Preto, essa cidade que nos acolhe com tanto carinho, tanto amor. E já que somos vizinhos de cidade, né, por que não apertar esses laços, laços de amor, laço que nos une, laços que nos faz crescer. E nessa manhã nós vamos buscar reflexão por meio da doutrina espírita, por meio dos ensinos morais do Cristo, para poder falar um pouquinho de um assunto que nos diz respeito de uma forma especial e muito particular, porque cada um o compreende de acordo com a sua evolução, com o seu progresso íntimo. O que para mim pode ser fácil identificar, para outro ainda pode ser que não. Nós vamos falar sobre educação, mas uma educação transformadora, com um foco, com um propósito. Então nós vamos falar de educação do espírito. E qual é o resultado dessa transformação no dia a dia? Como que isso reflete para com todos aqueles que estão vivendo conosco? À medida que vamos nos educando, vamos nos melhorando, vamos despertando o que há de melhor em nós, vamos também tornando o mundo um lugar melhor para se viver. Mas aqui eu vou fazer uma correção. Não é o mundo que se torna melhor para que eu possa viver nele. Sou eu. Assim como essa frase, não é? Seja a mudança que você quer, que você espera para o mundo. Mas eu me enquadro dentro desta colocação? Eu faço parte dessa reflexão que muitas vezes vai ficar aqui na lousa por 1 ano, 2, mas me toca, assim como a mensagem de Jesus, assim como o ensino moral, o conjunto de ensinos morais contido no Evangelho, conforme nos é apresentada na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec começa na introdução discorrendo sobre o objetivo da obra. Do que vai se tratar? De moralidade. Com esta obra, será possível desembaçar seu espelho, e quando olhar para o outro, estará olhando para você. Quando apontar um cisco do outro, em verdade encontrou em você. Vai ser difícil admitir, porque o que entrava o progresso moral é o orgulho e o egoísmo. Muitas vezes eu vou me deparar com inúmeros espelhos, vocês, mas vou estar muito ocupado cuidando dos ciscos que eu vejo refletido em vocês. Muito ocupado para não enxergar as traves que eu tenho em mim. Com esta visão, nós começamos a olhar o panorama do mundo e vemos que aquilo que estamos exigindo fora, exigindo das relações humanas, das lideranças, por exemplo, nós não devemos esperar lá, mas sim cá, dentro, no coração. Por isso que o ambiente doméstico, o lar, é a melhor das universidades para o espírito, para moralizá-lo. Visto que nós estamos recebendo, em nossa atualidade, espíritos cada vez mais intelectualizados. Então é muito comum, e já faz um certo tempo, que está chegando ao planeta espíritos com uma evolução tamanha acerca das questões intelectuais que nos desafia o conhecimento. Como educar essas criaturas? Que chega com uma sede enorme de conhecimento, mas encontra um ambiente doméstico, o lar, sem um filtro adequado. O filtro, aquela pedrinha que filtra as impurezas. Se eu, como o tutor familiar, deveria ser o filtro que observa tudo o que passa para que eu possa transmitir e refletir o meu lar, a pergunta seria: por que que a corrupção ainda adentra e passa pelos meus dedos? Quais são as justificativas que eu tenho para continuar ensinando aos pequenos que ele deve preferir um e odiar outros? Mas como assim? Eu não falo nada disso. Mas e os comportamentos? E as entrelinhas? E eu, no dia a dia, como sou? Como é o Evangelho que vive em mim? Já despertou?
Ou eu ainda me julgo fazer parte do o mundo é dos espertos. Então, para mim, tirar vantagem de é estar lucrando. Tirar vantagem de um amigo, de um concorrente, de uma situação. Então, veja, eu costumo dizer aos jovens, quando temos oportunidade de trabalhar juntos, que é possível reconhecer o Evangelho nas ruas, no coração do jovem, de uma criança, quando esta encontra um recurso tecnológico, um aparelho. Seja este de última geração ou nem tanto. Mas ele já se preocupa, alguém perdeu. E eu preciso encontrar o seu dono. E hoje isso é possível com sistemas de rastreamento. É muito simples, basta não desligar o aparelho. Mas, dependendo como nós fomos educados, o mundo é dos espertos. Hoje eu ganhei o meu dia. Achei o aparelho que eu precisava. Se fosse comigo, ninguém iria devolver. Para que eu vou fazer isso? Não. Vai ter aquele que vai desbloquear para mim, que vai resetar o sistema. E vida nova, ponto final. Ponto final. Então nós vamos construindo um cenário e depois, pasmem, reclamamos do cenário. Uma das maiores emissoras de nosso país, em uma entrevista com José Raul Teixeira, perguntou a este, com relação às lideranças atuais, como ele via, e se havia ou não uma solução. E ele respondeu de maneira brilhante que jamais haverá um bom cidadão enquanto nós não investirmos na boa criatura. E isso deve começar de berço. Veja que reflexão. Então o jovem, quando está ali naquela idade da adolescência, onde ele começa já a definir o seu rumo, se está estruturado nele as lições, conforme a do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, o homem de bem, lição 3, lição 4, os bons espíritas, por exemplo. Se tem estas bases, se tem os preceitos do reino de Deus e toda a sua justiça, que é um processo longo, delicado, muito minucioso, de, aspas, psicopedagogia. É muito profundo, não é apenas ler o reino de Deus está dentro de nós, ou busque primeiro o reino de Deus, ou o reino, conforme algumas traduções, e tudo mais lhe será acrescentado. Isso é um processo de desenvolvimento, porque é muito natural que conforme eu vou investindo no interior, eu vou provocando fora. Tudo mais me é acrescentado. Então nós vamos observando que se construirmos nesse jovem a boa criatura, ele se torna um bom cidadão. Para ele você não vai precisar fazer palestras de conscientização, como fazemos hoje. Você não vai precisar explicar que não se deve maltratar, prejudicar a natureza, o outro. Não precisa, ele sabe. É simples assim, e realmente é simples assim. Como 1 mais 1 é 2. Ah, não, mas com aquele ali eu tenho um motivo para agir assim. Quais são suas razões? Elas puxam gatilhos ainda? Aí a consciência nos diz assim, hipócrita, eu não vos conheço. Porque eu só saio de tua boca, mas tu não me deixa habitar teu coração. Porque Jesus, quando habita o nosso coração, o Evangelho faz uma proposta. A proposta do Evangelho é que eu estreite um laço de compromisso com as lições, com os preceitos morais de Jesus. Daí eu começo a mudar. Isso tem a ver com inteligência. Mas uma inteligência que laça a moral e arrasta-a junto. Agora eu fico pensando, com o nosso cabedal de inteligência, com a nossa evolução, e diga-se de passagem, até os espíritos reconheceram isso na questão 793, dizendo que nós estamos muito avançados cientificamente, em progresso, etc. Já temos tecnologia, não é? Na época já falava.
estamos melhor alojados do que nossos selvagens, mas isso não lhes dá o direito de ser colocado ou de oferecer-lhes a chancela de seres civilizados, porque vocês ainda não são. Vocês são povos esclarecidos. Vocês sabem o que não devem fazer, mas por algum motivo faz. Por algum motivo é ou são as minhas razões. Eu tenho razão para agir a ser como você. Eu tenho razão para não devolver esse celular que eu achei, conforme usamos no exemplo anterior. Porque hoje eu ganhei meu dia, o mundo é dos espertos. Então eu vou estar feliz, enquanto alguém está preocupado. Não, mas quem perde um aparelho desse, com certeza tem dinheiro para comprar. Mas qual é a tua natureza? É aquela que tira vantagem de, porque observa que outros também tiram vantagem de. Então nós queremos uma reforma social, mas sem nos dar ao luxo de entrar aqui, porque aqui exige esforço próprio. E para que eu mude, eu preciso me esforçar. Então há muito mais de evangelho num jovem que devolve o celular para seu dono, do que aquele que sabe decor todos os preceitos morais do Cristo, mas não o usa para pôr em prática no dia a dia. Porque este jovem vive o Evangelho. Por isso que na introdução deu o Evangelho segundo o Espiritismo, segundo Kardec, em objetivo desta obra, ele vai dizer no segundo parágrafo: muitos ouvem falar do Evangelho, os têm no lábio, mas não deduz as suas consequências. A consequência do Evangelho na nossa vida é transformação moral. É inevitável. Nós vamos nos tornar melhores para nós e para o próximo. Eu começo a compreender que você está em um degrau da escala espírita. Então eu compreendo de uma forma, você de outro. No popular, as nossas diferenças, as nossas dificuldades, ou a nossa natureza. Aquilo que é fácil para mim pode não ser para outro, mas a pergunta seria: por que eu avalio o outro segundo o meu ponto de vista? Por que eu quero que ele seja um modelo da minha imperfeição? Por que eu exijo dele? Então eu vou me frustrar. Eu vou me antecipar tanto, e dentro dessa tela de expectativas, o outro não pode cumprir com alguns requisitos que eu vou exigir. Logo, você me decepcionou, frustrou, me traiu. Não me interessa mais. Eu coloco-o em segundo plano. Já me serviu, já me foi útil, mas agora não mais. Orgulho e egoísmo, os maiores entraves com as questões morais, nos impedem de evoluir. Então, como sair dessa questão da educação formal e convencional para passar para uma educação informal, aspas, mais transformadora e que tenha a capacidade de lhe tornar um ser melhor para o mundo? Será que essa ideia, será que esse modelo de seres despertos e mais conscientes nas suas escolhas é tão atraente assim para o nosso sistema de então? Seres conscientes e responsáveis acabam não dando tanto lucro assim. Então é muito melhor que nós ficamos do jeito que está, porque afinal o mundo é dos espertos. E quando nós olhamos um convite do nível dos ensinamentos do Cristo, que pede para que nós nos tornamos cada vez melhores, que compreendemos o outro. Se o outro nos desafia, no sentido de nos convidar a olhar para nós mesmos, caminhe mais 1000 passos com ele. Aprenda com aquela pessoa que te desafia. Torne-se melhor nessa faculdade da vida. Há excelentes PhDs, mas com carência imensa na área das emoções, dos sentimentos. Há mentes brilhantes, mas que se comprometem em aperfeiçoamento de destruição em massa. Então não é a chancela daquilo que eu tenho ou que eu conquistei como um ser
que estou aqui encarnado, que vai me colocar na posição dos melhores. Muito pelo contrário. Eu espero ver, antes de desencarnar, espero ver a mudança estatuída dentro das leis que já vibram em nosso coração, mas de uma maneira racional. Espero ver ainda o momento em que nós, quando recebemos uma condecoração de uma universidade, ou um adjetivo que alguém nos endereça, nos dando uma qualidade, espero ver o dia que nós entendemos que isso não é superioridade, e sim responsabilidade. Neste dia, muitas cadeiras vão estar vazias em muitos cargos, a começar pelos públicos. Porque não tirar vantagem de não está na minha cartilha. Educação do espírito pede uma transformação moral das minhas atitudes no dia a dia. Por isso, jamais teremos um bom cidadão enquanto não investirmos na boa criatura. E isso começa de berço, no lar. Quando nós olhamos a questão 76 de O Livro dos Espíritos, e Kardec vai perguntar que definição pode se dar dos espíritos, os benfeitores vão responder, olha, nós, tá? Pode-se dizer que somos ou são os seres inteligentes da criação. Povoa o universo fora do mundo material. Somos inteligentes. Vamos construindo esse patrimônio intelectual. O grande desafio agora está em fazer com que o nosso patrimônio moral alcance o nosso patrimônio intelectual. Imagine um doutor espiritualizado, moralizado, o quanto ele não pode servir à humanidade. Um cientista onde levou a sua moral ao nível da sua inteligência. Ele transforma o panorama da Terra. A área do direito moralizada. Imaginem a transformação. Ah, mas não é possível nesse mundo de então. Alguém vai ter que começar. Ah, mas uma pessoa só não vai mudar, mas fará a diferença para uma outra pessoa. Para ser feliz, basta encontrar felicidade nas pequenas coisas. O simples ato de respirar, por exemplo. Quem lembrou hoje, ao despertar, e que abriu os olhos no corpo físico, quem lembrou de agradecer? Obrigado, porque estou de volta. Poderíamos não estar. E com relação à minha educação espiritual? E se eu acordasse no plano físico, no plano espiritual? Como seria? E os amores mal resolvidos? E a questão do perdão, da mágoa? Quantas frustrações eu levaria comigo? Seria eu a influenciar alguém como um obsessor? Estaria eu usando minha inteligência para isso, se desencarnasse hoje? Ah, para aquela pessoa sim, me feriu, é mesmo? E o Cristo em ti, o que fez? Por isso que para Jesus abrir os nossos olhos, nós precisamos olhar para nós. Então, quando nós olhamos o panorama do mundo e achamos que tudo está perdido, não está. E Kardec já tratava disso. E conforme nós vamos lendo o Livro dos Espíritos, nós vamos crescendo e despertando para um horizonte, alçando olhar para um horizonte que não tínhamos noção que existia e de que nós fazemos parte dele. Na questão 784, por exemplo, estamos falando de educação, estamos falando talvez de injustiça, estamos falando talvez de insatisfação com o mundo de então, mas Kardec tratou isso na questão 784. Como assim o homem avança? Como assim está melhorando? Se nós estamos vendo aqui na França de então, um certo declínio, pelo menos do ponto de vista moral, vai dizer Kardec. Mas vamos passar para o dia de hoje. Questão 784. Kardec. A perversidade do homem é bem grande. E não parece ele marchar para trás em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral. Seria o mesmo que perguntar aos espíritos, olha, vocês não estão dando muito crédito, não, para nós? Dá a impressão, pelo menos eu observando, que estamos mais marchando para trás do que avançando. Seria mais ou menos assim a pergunta.
E aí a resposta. E é preciso enxergar o modo, a maneira. Vou mais longe, para os educadores, o método que foi usado para responder. É aqui que está a ciência. O método que os Espíritos utilizam para nos conduzir de modo sistematizado a crescer, alçar olhos para os horizontes mais altos. Olha o método. Você se engana, Senhor Kardec. E por que isso? Porque a pergunta foi feita em uma visão singular. E os Espíritos nos observam em um panorama, em uma visão plural. Comunidade humana. Somos cidadãos espirituais. Olha, para dar a resposta, você se engana. Observa bem o conjunto, o todo, e você verá, vai chegar à conclusão, por lucidez, por bom senso, qualquer um de nós vamos chegar a essa conclusão, 1 mais 1 é 2. É preciso colocar a resposta nos dias atuais. Observa o conjunto, o planeta todo, todos os seres humanos, e verás que ele, o homem, avança, visto que o homem compreende melhor o que é o mal, e nós não estamos começando a ver isso? Não estamos começando a despertar? A pergunta seria assim: qual é a minha realidade? Do que eu mais me alimento no dia a dia? Das tragédias do jornal das 6 da tarde? Ou das verdades de alguns poucos que estão hoje nas ruas levando o evangelho para alguns corações? Não estamos falando de muros religiosos aqui, estamos falando da doutrina do Cristo. Qual é a minha realidade? Os Espíritos estão nos conduzindo para uma realidade aqui. Visto que você compreende melhor o que é o mal, à medida que você avança, Kardec. E à medida que você avança, cada dia você corrige os abusos. Por isso que o Evangelho nos convida a olhar para nós. Observa o que está dentro. Antes de falar do outro, observa o que sai da tua boca, Jesus. Porque significa que a matriz disso que você está apontando do outro está aí dentro, no teu coração. E está te incomodando tanto que você precisa falar desse alguém para uma outra pessoa. Maledicência. O tribunal mais injusto que existe. O réu nunca está presente para se defender. E eu me julgo ter direitos e razões para falar de você para o outro. Muitas vezes porque invejo o seu talento. E se eu estimulasse o seu talento, ao invés de ver os ciscos? Isso é mudança. Isso é progresso. Dar as mãos para encontrar soluções. E nós podemos fazer isso. A cada dia podemos corrigir os abusos. E aí eles concluem com uma máxima que é preciso muito cuidado para observar, mas com uma máxima que nos leva a uma reflexão e ao mesmo tempo a autocorreção dos nossos males. É preciso o excesso do mal para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas. Meus amigos, nós estamos vivendo isso. Nós já estamos compreendendo a necessidade do bem na nossa vida, porque o bem dá paz. Paz gera harmonia. A harmonia reflete para o espírito em tranquilidade, naquela justiça, não é? Equilibrada, porque busquei antes o reino de Deus, então tudo mais me é acrescentado. A harmonia reflete, um exemplo mais próximo de nós, a harmonia reflete no corpo físico em saúde. Porque o corpo físico vai representar aquilo que a mente está vivendo. Se eu estou em perturbação íntima, é muito natural que eu tenha problemas no setor físico. Mas isso já não é mais segredo para ninguém, porque as ciências de então já avançou e de maneira brilhante está avançando nesses cenários. Basta acordar alguns, só isso. Porque as minhas certezas
as minhas razões, faz com que eu ainda faça uso do meu orgulho e do meu egoísmo para lhe ferir, para defender meu ponto de vista, por exemplo. E nós somos bons em defender pontos de vista. E Jesus, nesse ponto, ele era incisivo, né? Ele fazia uma cirurgia moral naqueles que se aproximavam para receber o conselho. Naqueles que o tentavam, ou pelo menos queriam tentá-lo. O método, a técnica, por saber muitas vezes que não seria compreendido se verbalizasse, ele simplesmente virava o espelho. O que é isso para tu? Que tu está perguntando a mim. Ah, Senhor, é isso, isso, isso. Muito bem, faz isso e viverás. Nós temos as respostas para a nossa transformação pessoal. Nós já sabemos onde precisamos chegar para avançar até aqui, ver as mudanças. Começar em casa. Se nós fomos chamados para reencarnar em um ambiente doméstico, onde estão ali almas, onde muitas delas estão vinculadas a nós por desajustes do passado, onde é a melhor faculdade? No lar. Logo, for bem alicerçado ali, apresentar esse sentido moral, essa ética da educação do Cristo. E quando eu estou dizendo educação contida ali nos ensinos morais do Cristo, eu não estou nos conduzindo para um terreno da religião. Eu estou conduzindo nossos pensamentos para o terreno da religiosidade. Porque eu posso ser uma pessoa religiosa, mas não ter religiosidade no coração. Pode ser que eu sou uma pessoa religiosa, mas ainda divulgo preconceito. Ainda causo dano a você. Ainda vou tirar vantagem de alguma coisa que me for interessante. Porque tenho razões para isso. Mas quando esses preceitos morais, eles são introduzidos em mim, de uma forma clara, prática e eficaz, porque eu vou conhecendo a mim mesmo, questão 919 de O Livro dos Espíritos, eu vou chegando à conclusão que a única maneira de eu mudar as coisas é mudando dentro. Os problemas não desaparecem. Sou eu que cresço. Eu consigo lidar melhor com muitas situações que até então, até ontem, eu me suicidava, caso fosse preciso. Simples. Ouvi um não. Como assim? Ninguém fala não para mim. Eu me acho no direito de tirar a minha vida física. Dou fim de uma estrutura orgânica perfeita, adequada para o meu aprendizado espiritual, simplesmente por orgulho e por egoísmo. Porque todos os males se derivam daí. Então a compreensão da doutrina espírita, no seu real sentido, aliada às noções do ensino moral do Cristo, nos faz ver além. Torna mais brando, mais suave. Ó a educação espiritual. Ó agora como fica fácil entender Jesus. Teu sofrimento, eu vejo. Eu estou sentindo que é difícil. Mas se você me seguir e pôr em prática o que eu vou te dizer, eu te garanto, os teus fardos comigo serão mais leves. Porque eu vou te mostrar algo que ninguém mostrou. Eu vou te consolar. Eu vou mostrar as outras moradas da casa do Pai. Eu vou mostrar que existe vida além da matéria. Eu vou mostrar que é possível você mudar o panorama de um planeta onde você vive e se mudar dentro. Eu vou mostrar para você que se você se aliar ao seu irmão, você não vai ficar abaixo. Você vai praticar humildade, um dos sentimentos mais difíceis de se pôr em prática. E com isso você se cura. Porque a pessoa humilde não é agitada. Ela não precisa demonstrar para ser, ela é. Ela tem certeza do que sente.
é diferente de razões. Muito diferente. Eu exijo o meu progresso íntimo. Estar em paz requer muito equilíbrio, muita opinião própria do discípulo. Diferente daquela opinião própria de não levar desaforo para casa, não, isso é outra história. Isso tem mais com uma falta de controle das emoções quando esta me dominam. Mas aquela opinião própria que determina meu sim e meu não, me colocando numa posição de realmente saber o que eu quero. E mesmo que esse seja um saber limitado, dentro daquilo que eu construí para mim, com relação à minha educação espiritual, que está pouco a pouco me transformando, eu vou compreendendo que eu vou vendo um mundo melhor à medida que o Evangelho se introduz. A palavra Evangelho, a boa nova, essa nova instrução que me transforma. Percebem como Jesus não estava pregando uma religião, mas sim dando uma noção de religiosidade? Meus amigos, eu sou o caminho. Por quê? Porque ele deixou um roteiro, ele deixou linguagem acadêmica, ele deixou um planejamento pedagógico. Siga esse roteiro. Se você seguir, você vai começar a enxergar o que é o amor. Se você começar a enxergar o que é o amor, ele vai se manifestar em ti. Neste momento que o amor começa a se manifestar em ti, ensinos morais, você começa a entender que o caminho te conduz à verdade. Mas não é aquela verdade de imposição. A minha tese é a correta. Não, jamais. É a verdade desses preceitos morais lúcidos de que somos espíritos, seres inteligentes da criação e povoamos o universo, fora do mundo material, quando estamos desencarnados. E quando estamos encarnados, somos uma alma encarnada, temos um corpo físico a zelar, duplo compromisso, cuidar da matéria, com o meu patrimônio mental, e cuidar do espírito, dando a este instrução, informação, esclarecimento. Por isso que é preciso nos instruir para irmos melhorando. Mas a informação contida no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, item 5, o advento do Espírito de verdade, é muito claro em seu último parágrafo. Amai-vos. Porque essa linguagem, essa disciplina, esse exercício, este método que Jesus, o espírito mais lúcido, vamos dizer assim, desperto, puro, que esteve sobre a terra, no comando de todas as suas faculdades espirituais, nos deixou um roteiro, um planejamento pedagógico, espiritual, de como proceder para fazer tudo aquilo que ele fazia e muito mais. Ele dizia: está admirado de mim? Isso é pouco, você faz mais. Basta compreender-me. À medida que eu compreendo o caminho, eu compreendo a verdade. Essa verdade pertence a cada um de nós. Por isso, a educação transformadora para cada um de nós ocupa um espaço em especial. À medida que eu coloco em prática essa educação transformadora no meu dia a dia, fora dos textos, ela tem que sair daqui e saltar para cá. A viagem mais difícil que tem é fazer toda essa instrução viajar até o coração. Porque para chegar aqui, eu tenho de vencer o orgulho e o egoísmo. Muitas vezes no caminho eu vou encontrar adversários. E Jesus orienta: faça as pazes com isso que está dentro, que isso vai te consumir. Compreendendo essas verdades, eu compreendo a vida. Caminho, verdade e vida. E a vida é essa teia maravilhosa, como estamos aqui vivendo hoje. Estamos conectados. Não há como eu prejudicar você sem prejudicar a mim mesmo. Por isso, o mundo não é dos espertos, e nem daquele que tirou vantagem de. Se eu prejudiquei você, é questão de tempo para eu descobrir que prejudiquei a mim mesmo. Não há como escapar disso. E não há injustiça nenhuma.
É como se fosse uma linda sinfonia regendo uma orquestra no mais perfeito equilíbrio. No mais perfeito equilíbrio. Que é determinada pelas leis divinas gravadas em minha consciência. Filho, é simples. Se você saiu daqui, você volta. Fica tranquilo, ele ama mesmo assim. Parábola do filho pródigo. Muitos de nós somos rebeldes. Estamos nos distanciando da casa do Pai. Vai ser preciso chegar lá. Conforme nos diz, não é? A representação. Para estar lá no fundo, no fundo. Para olhar para dentro e ver, olha, realmente, eu tenho necessidade do bem e das reformas. A questão 784 que lemos há pouco. Eu tenho necessidade do bem. E o bem é contagiante. Ele pode ser tímido, mas ele contagia. A diferença é que a mentalidade, a inteligência que não tem compromisso com o bem, e diga-se de passagem, há mentes brilhantes nesse sentido, ela é audaciosa. Ela é audaciosa, ela é destemida. Ela tem argumentos que cala o bem, que cala o tímido, melhor colocando. Aquele bem tímido. Queria fazer alguma coisa, mas sabe como é, né? Não dá, eu sozinho não consigo. Há inúmeros corações amigos esperando com que nós possamos estender a mão para eles. Inúmeros. Começa a fazer o bem, daqui a pouco você vai ver uma ideia muito semelhante à tua brotando lá do outro lado. É assim. Nós vamos nos identificar com os núcleos que estão agindo silenciosamente em nome do bem. E essa ação já começou. É possível encontrar essas pessoas ao nosso redor, em grupos, infiltrados nas mais diversas áreas que temos hoje, não é? De atuação profissional, religiosa, nas mais diversas ciências. É possível identificar essas mentes. Mentes que brilham com compromisso com o bem. Inteligências que se comprometeram com o amor. Dá mais trabalho. Pode não ser tão lucrativo financeiramente. Mas acredite, nada nos faltará. Porque foi estruturado primeiramente o reino de Deus, eu estou embasado dentro de uma justiça, é muito natural que tudo mais me seja acrescentado, porque eu estou em harmonia. Compreender isso é ter uma reencarnação aproveitando de todos os recursos que nos é oferecido. Eu não preciso concorrer com você para ser melhor. Isso desgasta, isso é preocupante, porque nós transferimos para as crianças. Quando esta chega com um boletim onde ela não atingiu o 10, então, mas por que você não atingiu o 10 aqui? Eu vou te matricular em mais um curso porque você precisa de 10. Tua faculdade é aquela, e você só chega lá se for o melhor. E moralmente, qual é a nota que estamos preocupados para com a criança? Qual a nota? Então, muitas vezes, nós vamos fazer 10 coisas positivas e muito bem feitas, durante muito tempo. Mas se porventura errarmos em uma, será o suficiente para algumas realidades, indivíduos, algumas realidades. Olha lá, errou. Será que isso tem a ver conosco? É a educação transformadora. Porque é aquele que errou, que Jesus está interessado. Se ele passasse por nós aqui agora, ele ia ver o acadêmico aqui. Dá licença, eu vou ali no fundo procurar aquele senhor que é anônimo aqui para vocês. Vou lá com ele. Não, mas senhor, aquele homem é meio perigoso. Sim, eu sei. É ele que tem necessidade. Vocês não, vocês são instruídos. Vocês são povos esclarecidos. O sofrimento vai lhes ensinar o que eu estou te falando hoje. Mas primeiro eu vou lá buscar aquele que está esquecido. É assim.
Então eu vou entendendo que quanto mais eu cresço, mais eu ascendo, mais eu tenho responsabilidade. Imagina isso. Né? Imagina isso para todo aquele que vai ali no momento da sua condecoração oficial acadêmica, receber o seu diploma. Que orgulho! É um momento mágico. Afinal, foram tantos anos de estudo, agora chegou o momento, eu vou estar de posse do meu esforço próprio. Então você, ao receber o diploma, foi lhe dada a chancela espiritual. Tu tem mais responsabilidade. Daqui para frente, mais lhe será cobrado pelas leis divinas gravadas em tua consciência. E muitas vezes eu já saio, mando para o meu Facebook aquele selfie, aquele canudão, mas com nenhuma responsabilidade a respeito daquilo. Muitas vezes me tornei um exímio doutor em saúde, quando não das ciências da mente, das áreas que orientam uma boa conduta mental, e me vejo flagrados pelas lentes que registram tudo e a todo tempo, em situações lamentáveis na rede social. Mas enfim, não vamos misturar o profissional com o pessoal. Mas eu oriento quem? Eu trato de quem? E eu coloquei só uma área aqui. Educação transformadora, evangelho no dia a dia. Mas José, eu não estou vendo você falar de Jesus, dos milagres, das parábolas. Mas isso não nos interessa. O que nos interessa é o ensino de Jesus, é o quanto que ele te toca, o quanto que ele me toca. Porque se eu quero um mundo como aqui está escrito, eu tenho de mudar. Eu tenho de entender que eu estou sendo mais responsável quando me colocam num cargo de maior responsabilidade. Eu não estou sendo superior. Isso já foi. Essa nova era me convida para ser alguém mais responsável. Vou usar uma frase que muitos talvez já ouviram, e que muitos estão falando, não tem nada a ver com o que você está falando. Mas eu vou provar o contrário. Um por todos e todos por um. Esse preceito deveria estar em nossas mentes. Porque quando eu sirvo alguém, este alguém emite uma energia de retribuição para mim. Eu não estou esperando desta pessoa o reconhecimento. Porque se eu for servir esperando reconhecimento, a maioria de nós não faz nada. É servir sem esperar nada em troca, nem mesmo o reconhecimento da pessoa que você serviu. Estamos prontos para isso? É a mudança. Nós exigimos do outro uma mudança, mas eu tenho um planejamento melhor do que da outra pessoa? Eu não estou falando em opinião, eu estou falando, eu tenho um método de condução de vida melhor do que aquela pessoa que eu estou apontando? Método. É muito importante aprofundarmos nessa expressãozinha. Método. Qual é o meu método para ser feliz? Como que eu aplico isso no dia a dia? Vamos dar um método? Capítulo 17. Novamente, sede perfeito. Já estou indo para a conclusão agora. Agora eu vou começar a aliviar a nossa barra. Vou passar o mel. Porque senão não dá certo, né? Capítulo 17, item 4, os bons espíritas. Quase lá no finalzinho. Olha a reflexão. Qual é o método para eu me tornar melhor hoje? Não é puritano. Não é passar o óleo de peroba, mas dentro não tem nada a ver com aquilo que eu falo. E Jesus já falava isso. Né? Olha, seja o que sai da tua boca. Seja. Então observe o que está dentro. O Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo 17, item 4, tratou disso. Olha o método. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E transformar-se moralmente leva tempo. Por quê? Porque cada um de nós, aqui vale dizer, cada um de nós temos uma natureza, alguns mais difíceis, outros mais turrão, outros mais fáceis, outros mais pacientes,
outros mais lamentadores, outros mais melindrosos. Cada um de nós temos uma natureza, e existe um ritmo para essa transformação ocorrer. Fora isso, é radicalismo. Nem Jesus fez isso conosco. Ele transmitia informações que, conforme eu fosse ascendendo, crescendo para elas, diga-se de passagem, passou mais de 2000 anos, e hoje a gente ainda discute sobre isso. Porque temos razões. É porque teve um pensador que falou e colocou em dúvida o que Jesus falou. Como assim? Então, por não darmos respostas claras e precisas, mas sim introduzirmos um movimento religioso que muitas vezes, em suas entrelinhas, em suas vírgulas, apresenta falhas de reflexão, de raciocínio. Porque todo aquele que conduzir com bom senso o pensamento vai ver, não, um ser divino não pode pensar assim. Isso gera o quê? A descrença. Isso faz com que muitas pessoas se afastem da religião e se digam, eu sou ateu. Mas não quer dizer que o ateu não acredita em Deus. Muito pelo contrário. Pode ser que tenha muito mais fé e muito mais crença no seu real sentido do que aquele que se diz religioso. Ele não crê no sistema que você quer apresentar a ele. Porque não é possível vender um ser que é injusto com sua criação. Não tem sentido. Saber que muitos pais e muitas mães amam muito mais os seus filhos, muitas vezes, do que como Deus nos foi apresentado. Porque se ele não for com a tua cara, ele te manda para o inferno. Como assim? Me criou, é onipotente, é onipresente, e mesmo sabendo que eu ia falhar, esse camarada vai me condenar? Então não tem nexo. Então ele se afasta. Mas quando você lança uma visão científica, com mais profundidade, você amplia os horizontes daquela criatura que se dizia distante. Aí ela reflete, fala, não, aí tem sentido. Aí existe um grande arquiteto, tomando conta de uma grande orquestra cósmica. Aí faz sentido. E que é amor puro em todos os sentidos, assim como Jesus nos apresentou. Por isso que sua doutrina é a mais pura que esteve sobre a face da terra. Mas não naquele sentido cego de não compreendê-lo, e sim na busca pelos ensinos morais contidos nas entrelinhas do Evangelho. Isso é material para as academias do futuro. Calma, calma. Primeiro vai haver o quê? A queda do orgulho, do egoísmo. Aí vai haver a grande ascensão acadêmica, a era do Espírito. Novas tecnologias, recursos de cura, fim da escassez, início do dar as mãos para encontrar soluções, não mais bandeiras separando quintais, e sim união. Nós vamos voltar aqui muitas vezes. Então cuide da casa que está saindo, porque pode ser que eu volte nela. Eu preciso deixar o alicerce pronto para encontrar isso aqui lá na frente pronto. Porque olha aí, a turma intelectual está chegando. E cadê Jesus no lar? Cadê Jesus? Então meus ídolos vai ser quem? O ícone mais famoso do Facebook, do YouTube. Não importa o que ele faz, é ele que me conduz. Os tutores, nós, muitas vezes estamos muito ocupados para dar coisas. Vou dar tudo aquilo que eu não tive. Mas o que foi que eu não tive? Claro que nós queremos melhor estudo, melhor progresso, melhor incentivo. Tudo isso sim. Mas e o reino de Deus? Ah, isso não enche barriga. Então intelectualize-o. E vamos esperar para ver o resultado. É simples assim. Fechando agora a reflexão da manhã. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que nós fazemos, nós todos, tá? Para domar as nossas más inclinações. Enquanto que um se compraz em seu horizonte limitado, eu tenho razão.
existem dois modos de conduzir a vida. O meu, que é o certo, e o vosso, que é o equivocado. Ponto final. Mais ou menos assim. Não é? Enquanto que um se compraz em seu horizonte limitado, o outro que compreende alguma coisa de melhor, olha a grandeza, se esforça para desse sistema que nos limita, se libertar. E sempre o consegue quando tem vontade firme. Educação moral é pôr em prática tudo aquilo que já sabemos. É simples assim. Então vamos fazer uma pergunta nessa manhã. O que eu sei a respeito dos ensinos morais de Jesus? E se eu já sei alguma coisa, vamos qualificá-lo e quantificá-lo. Como que eu estou colocando em prática isso que eu já sei? Eu só sou uma pessoa esclarecida e bem informada, ou eu já estou me tornando um ser civilizado, em seu real sentido? Civilizado. E não ser transparente só assim mesmo e pronto. Isso tem mais a ver com nossa natureza. É para outra palestra. Então vamos começar a compreender que a educação do Espírito nos convida a nos tornar melhor. A vida perderia, meus queridos, o sentido se nós nos separássemos. É muito vazio. Nós precisamos uns dos outros para crescer. Em verdade, nós temos necessidade uns dos outros, porque nós nos pertencemos. É uma comunidade humana. Somos cidadãos espirituais. Se eu tocar em você, toquei em mim. Então, que nós possamos ter essa lucidez para sair desse automatismo psicológico. É assim? Deve ser assim? Porque foi dito assim. Então, o que eu estou fazendo daquilo que me fizeram? Como eu estou conduzindo minha vida? Eu estou aplicando os preceitos de transformação moral? O dever bem cumprido dá paz ao coração, dá tranquilidade, resulta em saúde psíquica para o nosso mundo espiritual e reflete em saúde física, enquanto aqui estivermos em estágio de reencarnação. Que Jesus nos abençoe. Obrigado.